Eu fiz um top 5 de alimentos proteicos de origem vegetal para te provar que a proteína não está só na carne, nem só nos alimentos de origem animal. Oi, aqui é a Taira. Sejam bem-vindos ao meu canal e hoje é dia de informação nutricional. Hoje em dia, muito é usado o termo proteína de forma errônea, de forma incorreta. A maioria das pessoas usam o termo proteína para um tipo de alimento. Então, pega ali a carne, ou ovo, ou leite e fala que aquilo ali é uma proteína. Mas isso está errado, porque proteína é um nutriente, um macronutriente. Então, essa proteína, ela é formada por vários outros compostos que a gente chama de aminoácidos. Então, é como se tivesse uma coluna bem grande com vários aminoácidos encaixados um no outro para a gente formar a proteína. Eu gosto de utilizar o exemplo de uma parede de tijolos. Então é como se a gente pegasse ali vários tijolos, fossem juntando um com o outro até a gente conseguir formar a parede. Então é como se os tijolos fossem os aminoácidos e a parede completa fosse a nossa proteína. Então isso que é uma proteína. Então a proteína ela é um nutriente e não um alimento. Um alimento ele vai ter esse nutriente, ele vai ter a proteína, mas a gente não pode colocar um alimento como um título de proteína, porque o alimento ele é muito mais do que só um nutriente, certo? E aí, para a gente formar essa proteína, a gente precisa desses aminoácidos, a gente precisa juntar ali vários aminoácidos. E esses aminoácidos, eles vão estar dentro dos alimentos, seja alimentos de origem animal, seja os alimentos de origem vegetal. E o reino vegetal, ele está repleto de aminoácidos, boa parte dos grupos alimentares possuem esse aminoácido. Claro que tem grupos alimentares que têm uma quantidade maior, mais significativa desses aminoácidos, mas boa parte dos grupos alimentares possuem aminoácidos. Então, os cereais, as leguminosas, as oleaginosas, que são as castanhas, né, nozes, as sementes também. Enfim, até mesmo os vegetais, eles têm uma quantidade menor, mas possuem também aminoácidos. Para vocês verem que o reino vegetal ele está repleto de aminoácidos para formar essas proteínas dentro do nosso corpo. Então, para a gente resumir aqui, é necessário consumir os aminoácidos para formar as proteínas e os aminoácidos estão presentes em vários alimentos. E eu separei aqui para vocês 5 alimentos que têm uma quantidade significativa, uma boa quantidade de proteína. O quinto alimento que eu escolhi aqui foi a aveia. A aveia é um alimento que tem uma quantidade muito boa, apesar dela ser um cereal, ela tem uma quantidade muito boa de proteína. Em 100 gramas de aveia, a gente pode encontrar até mais ou menos 16 gramas de proteína. E aí, o que seria esses 100 gramas de aveia? Aproximadamente 6, 7 colheres de sopa. Então, se você faz ali tipo um mingau com essa aveia, você pode até estar consumindo um pouquinho mais do que essas 16 gramas, se você usar uma boa quantidade ali de aveia. E aí, você vai complementar, né, esse prato, esse mingau, por exemplo, com outros alimentos. Pode ser uma pasta de amendoim com sementes e você vai estar agregando ainda mais proteína nesse alimento. Quarto alimento que eu separei aqui para vocês, proteico, né, é a quinoa. A quinoa, ela tem aproximadamente 14 gramas de proteína por 100 gramas de alimento. E esses 100 gramas de quinoa é aproximadamente 7 colheres de sopa de quinoa. Então, dá pra comer aí tranquilo e obter essa quantidade de proteína. E aí, por que eu coloquei ela em quarto lugar, né, e não em quinto? Já que ela tem um pouquinho menos de proteína por 100 gramas, né, do que a aveia. A quinoa ela é considerada um alimento que tem bastante proteína e que tem os aminoácidos, lembra o termo que eu falei para vocês? Que tem os aminoácidos essenciais. O que é que isso quer dizer? Esses aminoácidos essenciais são os aminoácidos que o nosso corpo não produz. Nosso corpo produz alguns aminoácidos para formar proteína, mesmo que a gente não coma esse aminoácido para formar essa proteína, o nosso corpo está produzindo ali algum desses aminoácidos, e a quinoa, ela tem os aminoácidos que o nosso corpo não produz, ou seja, são aqueles aminoácidos que a gente precisa comer nos alimentos. A quinoa tá ali com esse pacote completo com todos esses aminoácidos. Então, só em comer ela você já vai ter todos os aminoácidos que o seu corpo precisa. Diferente, por exemplo, da aveia, que você tem que complementar ali com uma leguminosa ou com uma pasta de amendoim para poder ter o completo ali conjunto de aminoácidos que a gente precisa para formar a proteína. Por isso que eu falei para vocês que não é só um alimento. Você vai consumir aquele alimento junto com outros alimentos e é a junção deles que vão formar a proteína. E aí o terceiro alimento aqui que eu coloquei foi a pasta de amendoim.
Aqui em casa a pasta de amendoim é muito consumida, eu gosto bastante dela em diversas receitas, diversas preparações. E olha só, 100 gramas de pasta de amendoim tem mais ou menos 25 gramas de proteína, uma quantidade muito boa, né, de proteína. E aí, apesar, né, dela ser um pouco gordurosa, a gordura que tá ali junto da pasta de amendoim é uma gordura boa, é uma gordura benéfica. Diferente, né, por exemplo, dos alimentos de origem animal, que tem muita proteína, tem bastante aminoácido, mas tem ali junto a gordura saturada, que é uma gordura que é inflamatória e não é benéfica para o nosso organismo. Então a pasta de amendoim, apesar de ter bastante gordura, é uma gordura boa para o nosso corpo. E aí esses 100 gramas de pasta de amendoim é aproximadamente 7 colheres de sopa de pasta de amendoim. Vai depender da quantidade que você bota na colher, mas é mais ou menos isso. E aí, como é uma quantidade muito grande, né, de pasta de amendoim, dificilmente você vai consumir tudo de uma vez só. Você vai consumir ali a metade disso, mais ou menos, né, numa refeição, talvez umas 2 colheres e meia, e aí você já vai ter mais ou menos umas 12 gramas de proteína, certo? E aí, isso também já é uma quantidade significativa, pensando que você não vai comer só a pasta de amendoim, você vai incluir ali outros alimentos, por exemplo, um pão integral, que vai ter um pouco de aminoácidos, já que ele é um cereal, você vai complementar essa refeição com outros ingredientes, e assim você vai estar formando mais proteína. O segundo alimento aqui do nosso top 5 foi o grão de bico. O grão de bico é uma leguminosa e é um dos grupos alimentares, né, as leguminosas, é onde está presente maior parte da proteína, dos aminoácidos de origem vegetal. Então, grão de bico, feijão, ervilha, são alimentos que mais têm proteína no reino vegetal. 100 gramas de grão de bico tem aproximadamente 19 gramas de proteína, uma boa quantidade, visto que 100 gramas não é uma quantidade tão grande assim. É mais ou menos 2 conchas pequenas de grão de bico, então dá para comer aí tranquilamente no almoço ou numa sopa no jantar, enfim, é um outro alimento que você pode estar incluindo aí que tem bastante proteína também. Inclusive, você pode também estar preparando receitas ali diferentes, como um bolo ou um brownie com o grão de bico, fazendo tipo uma pastinha com ele. E aí, se você tá gostando desse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, para você estar sempre acompanhando, né? Ativa também as notificações, para que você possa estar sempre recebendo o nosso conteúdo aí em primeira mão. Não esquece também de curtir esse vídeo, para que esse vídeo também possa alcançar outras pessoas. E o nosso primeiro alimento aqui do top 5, um alimento que realmente tem bastante proteína, bastante aminoácidos, eu escolhi aqui para essa posição a soja. É um alimento realmente que tem bastante proteína, tanto ela como seus derivados, o tofu, né? A proteína texturizada de soja, que lembra um pouquinho assim a textura da carne moída, também tem até mais proteína do que a soja em grãos. O edamame também, que é a soja verde, né? Como se fosse um feijão verde, só que da soja. Enfim, todos esses alimentos derivados da soja têm uma quantidade muito boa, bem significativa de proteína. E aí, em 100 gramas de soja, tem aproximadamente 16 gramas de proteína. Então, são mais ou menos umas 5 colheres de sopa ali de soja. Então, isso já é também uma boa quantidade. E aí, se você complementa ali o seu prato, né, a soja ali em grãos com um arroz integral, já vai ter ali um pouco mais de aminoácidos também para formar as suas proteínas. E aí, como eu falei, tanto o tofu como a proteína texturizada de soja, os dois, eles têm uma quantidade até um pouco maior do que a soja em grãos, um pouco maior do que essa quantidade que eu trouxe aqui para vocês, tá bom? E aí, você pode pensar, mas a soja tem muitos controvérsias, tem muitas pessoas falando dos malefícios da soja, do malefício hormonal. E aí, se você ainda pensa assim hoje em dia, eu te convido a estudar um pouco mais sobre esse tema, porque hoje já tem vários estudos mostrando o contrário, tem vários estudos mostrando os benefícios da soja, os fitonutrientes que ela tem, e ela não tem nenhuma associação, nenhuma relação com essa alteração hormonal. Pelo contrário, tem vários estudos que estão mostrando já os benefícios do uso dela e da prevenção de doenças, inclusive de câncer, certo? Um único problema que eu vejo no consumo da soja, dos seus derivados, é porque no nosso país, infelizmente, a soja e o milho, eles são usados em grande escala para produzir ração. E aí acaba que boa parte da soja que a gente encontra é transgênica, é cheio de agrotóxicos. Então esses são os problemas, digamos assim, por trás da soja. Mas se aí você tem
condição, né, se você tem acesso à soja orgânica, não transgênica, prefira, né, consumir esse tipo de soja. Mas se você não tem condição, não se preocupe também se você for incluir ali a soja uma vez ou outra na sua rotina, porque o seu corpo consegue lidar com todos esses problemas. E se você quer reduzir o consumo de agrotóxicos, se você quer reduzir o consumo de transgênicos na sua alimentação, eu te convido a reduzir o consumo de alimentos de origem animal, porque os alimentos de origem animal concentram muito mais esses aditivos químicos como o agrotóxico e como a transgenia. Porque para onde é que vai boa parte da soja e do milho que está sendo colocado, né, os agrotóxicos e que está sendo transgênico? Para os alimentos de origem animal. Então, a vaca, a galinha, são as que mais consomem essas rações ricas nesse tipo de soja e nesse tipo de milho. E eu quero te dizer que os alimentos de origem animal, né, a vaca ou a galinha, enfim, eles acumulam muito mais esses agrotóxicos no corpo deles. E quando você come ali um pedaço de carne, um pedaço de frango ou ovo, você vai consumir aquela bioacumulação desses produtos químicos, desses agrotóxicos, enfim, que veio dessa ração. Então, antes você reduzir o consumo dos alimentos de origem animal do que reduzir o consumo da soja, se esse for o seu problema, né? A questão dos agrotóxicos. E se você quer aprender, né, a montar um prato saudável, um prato com bastante quantidade ali de proteína, com a quantidade que o seu corpo precisa ali, com a qualidade que o seu corpo precisa para formar suas proteínas, eu te convido a assistir aqui um vídeo que eu tenho aqui no canal do que eu como em um dia, para vocês verem mais ou menos como eu faço para montar os meus pratos e ter ali os nutrientes bem balanceado, bem equilibrado, de acordo com o que o nosso corpo realmente precisa. E aí, vocês aprendendo a montar o prato de vocês, vocês vão ter ali um equilíbrio nutricional, inclusive as proteínas, os aminoácidos que o seu corpo precisa. E não deixa de compartilhar esse vídeo com quem você já ouviu falar que só existe proteína na carne, no ovo e no leite. Vai espalhar essa informação aí para várias pessoas, para que as pessoas possam ver que é possível consumir proteína também de origem vegetal e ser saudável, ter ali a formação dos seus músculos, do seu corpo, de tudo que o seu corpo precisa, tá bom? Conta aqui nos comentários. Você já ouviu alguém falando sobre isso? Você já ouviu alguém falando que uma carne é uma proteína? Se você já ouviu alguém falando que tem que consumir proteína no almoço, proteína no jantar, e quando eles falam isso, eles estão se referindo ali à carne, ao ovo. Você já ouviu essas expressões? Você já ouviu esses termos? E aí eu convido a você a espalhar essas informações, né? Essas informações confiáveis dos termos corretos que a gente deve usar, como a gente deve chamar os alimentos e os nutrientes, qual a forma correta, né, que a gente deve intitular esses termos. Ficou com alguma dúvida aqui de todo esse conteúdo que eu trouxe para vocês? Pode deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês conforme for surgindo dúvidas. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchauzinho, fiquem com Deus!